15 de julho de 1968, 14 horas e 32 minutos. Um campo de arroz aberto, perto de Khe Sanh, no Vietnã do Norte. O sol queima o ar úmido. O sargento Jack Riley, sniper do 1º Batalhão de Fuzileiros Navais, está deitado na lama, com o rifle M40 a apenas 30 centímetros do rosto. À frente dele, uma onda de 200 Vietcongues avança em formação aberta, rifles AK-47 erguidos, gritando ordens em vietnamita. Eles estão a 800 metros. Riley tem munição para 100 tiros. Seus homens, 12 no total, estão encurralados a 2 quilômetros atrás, sem saída. Em 8 minutos, os inimigos estarão em cima dele. Algo impossível está prestes a acontecer. Um homem sozinho vai transformar esse campo em uma zona morta. 189 deles nunca vão avançar mais um passo. Volte 2 anos antes. Jack Riley era um fazendeiro de 28 anos de uma pequena cidade em Iowa. Alto, magro, com mãos calejadas de arar terra o dia todo. Ele cresceu caçando cervos nas colinas, aprendendo a mirar com um pai que lutou na Segunda Guerra. Não era de falar muito. Quando o alistamento veio em 1966, ele assinou sem pestanejar. Alguém tem que fazer, disse a esposa, que chorou no quintal. Treinamento em Camp Pendleton. 12 semanas de tiro, camuflagem, paciência. Riley acertava alvos a 900 metros no escuro. Seus instrutores o chamavam de fantasma. Ele não se importava, era prático. Matar de longe salvava vidas dos seus. No Vietnã, Riley chegou em março de 1967. Primeira patrulha, selva densa perto de Da Nang. O pelotão de 20 homens tropeçou em uma emboscada. Balas zunindo como abelhas furiosas. 2 amigos caíram na hora, peito aberto. Riley se jogou atrás de uma árvore, mirou no líder inimigo a 400 metros através da folhagem. Um tiro. O homem desabou. O fogo parou por 30 segundos, tempo suficiente para o pelotão recuar. Naquela noite, no acampamento, o tenente apertou sua mão. Você salvou a gente, Riley. Ele só assentiu. Dormiu com o rifle ao lado. Meses se passaram. Riley viu o caos de perto. Em maio, durante a ofensiva de Tet, ele estava em Hue. Casas explodindo, ruas cheias de corpos. Seu spotter, o cabo Mike Torres, levou um tiro no ombro enquanto ajustava o binóculo. Riley arrastou o homem 200 metros sob fogo cruzado, atirando com uma mão só. Matou 3 que se aproximavam. Torres sobreviveu, mas perdeu o braço. Você é de ferro, sargento, disse ele no hospital. Riley limpou o rifle e voltou ao trabalho. Ele tomava decisões rápidas. Uma vez, em uma colina perto de Quang Tri, o rádio crepitou. Inimigos a 500 metros flanqueando. Riley ignorou a ordem de recuar. Subiu sozinho, deitou na crista e esperou. Viu 15 Vietcong se movendo como sombras. 5 tiros, 5 corpos no chão. O flanco parou. Seus homens passaram. Riley não era herói de filme. Ele bebia cerveja quente à noite, escrevia cartas curtas para casa. Tudo bem aqui, volto logo. Mas a guerra mudava os homens. Em novembro de 1967, perto de Com Thien, ele ficou preso em uma trincheira por 48 horas. Chuva torrencial, bombas caindo a cada 10 minutos. Um projétil explodiu a 5 metros, jogando terra e estilhaços. Riley sentiu o calor no rosto, o ouvido esquerdo sangrando. Ele mirou através da fumaça, pegou um atirador inimigo que mirava no seu pelotão. O tiro saiu no escuro. Acertou. Naquela noite, ele comeu rações frias e pensou na fazenda. Quase, murmurou para si mesmo, mas continuou. Agora volte a julho de 1968. Khe Sanh estava cercada há meses. Os fuzileiros seguravam a base, mas os Vietcongues apertavam o cerco. Riley e seu pelotão pequeno foram enviados para uma patrulha de reconhecimento. O plano, mapear um caminho de suprimentos inimigo através do vale. Mas o helicóptero os largou errado. Uma neblina densa os confundiu. De repente o rádio avisou, força inimiga massiva se movendo para o sul, 200 homens,
armados até os dentes, indo direto para a base de Kesan. O pelotão de Riley ficou isolado em um morro baixo, com vista para o campo de arroz. O tenente ordenou: segurem eles o máximo que puderem. Riley, você cobre o avanço. O sol subia alto. Às 13 horas, os primeiros sinais. Poeira no horizonte. Torres, agora com prótese, ajustava o rádio ao lado de Riley. São muitos, sargento. Pelo menos 200. Riley assentiu, limpando a lente do escopo. Ele se posicionou na borda do morro, coberto por arbustos e lama seca. O pelotão se espalhou, metralhadoras leves em flancos, granadas prontas. Mas o inimigo era experiente. Eles vinham em ondas, usando o arrozal como cobertura. Às 14 horas, o primeiro tiro ecoou. Um fuzileiro caiu, perna estourada. Riley mirou. 700 metros. O atirador inimigo se ergueu para recarregar. Clique! O corpo tombou na água rasa. A tensão crescia. Os Vietcongues aceleraram, gritando para se motivar. Balas chicoteavam o ar, estalando nas folhas. Torres gritou: eles estão a 600 metros! Riley respirou devagar. Seu coração batia firme, mas controlado. Ele já havia sentido isso antes, em Hue, em Contien. Agora era pior. O pelotão encolhia. Outro homem gritou, atingido no peito. Sangue misturando com a lama. Riley mirou de novo. 550 metros. 2 tiros, 2 corpos flutuando no arrozal. O avanço hesitou por um momento, mas eles vinham, mais rápidos. 50 homens na frente e o resto atrás. Às 14h20, o tenente caiu. Bala na cabeça, limpa. O rádio chiou. Riley, segure. Reforços em 20 minutos. 20 minutos, impossível. O pelotão era 9 agora. Eles atiravam em rajadas curtas, economizando munição. Riley contava. Cada tiro tinha que valer. Ele via os rostos, jovens endurecidos, olhos fixos no morro. 500 metros. Um líder inimigo acenou, apontando. Granadas voaram, explosões sacudiram o chão, terra voando. Riley rolou para o lado, o ouvido zumbindo. Torres o puxou. Sargento, recue! Mas ele não recuou. Ajustou o rifle, mirou no líder. Tiro. O homem desabou, braço erguido ainda. O campo virava inferno. Fumaça subia, misturando com o cheiro de pólvora e terra molhada. Os inimigos se espalhavam, tentando flanquear. Riley girou o corpo, seguindo o movimento. 450 metros no flanco esquerdo. Tiro. Outro. Corpos caindo como dominós. O pelotão respondia, mas fraquejava. Um grito. Eles estão perto! Balas ricocheteavam nas pedras. Riley sentia o suor escorrendo, o rifle quente na mão. Ele já havia estado perto da morte, mas isso era diferente. 189 deles ainda viriam, e o tempo corria. 14, 28. O avanço principal parou a 400 metros. Eles hesitavam, olhando os corpos no campo. Riley mirou no próximo, o dedo no gatilho. Algo mudava agora. O campo ia sangrar. Riley ajustou o escopo. O líder caído ainda tremia no arrozal. Sangue se espalhando na água turva. 400 metros. Os Vietcongues pararam por um instante, vozes ecoando em pânico. Alguém gritou uma ordem. Eles se reorganizaram, dividindo em 3 grupos. Um direto, 2 flanqueando pelos lados do campo. Inteligente. Cobriam o terreno aberto. Riley viu o movimento. Seu rifle apontava para o centro. Tiro. Outro corpo na lama. Mas eles não paravam. Balas vinham de volta, mais pesadas agora. Uma acertou a terra a 2 metros dele, jogando pedaços de barro no rosto. Torres rastejou ao lado, o rádio na mão boa. Sargento, os reforços estão atrasados. Neblina no vale. Riley não respondeu. Ele mirava no flanco direito, 420 metros. Um homem com metralhadora se agachava atrás de um monte de arroz. O vento leve bagunçava a folhagem. Riley esperou o movimento. O inimigo ergueu a arma. Clique. O tiro pegou o pescoço. A metralhadora caiu na água com um splash. O pelotão respondeu com fogo de cobertura. Rajadas curtas das M16. Mas o inimigo revidava. Um fuzileiro no flanco esquerdo gritou, caindo de joelhos. Bala no estômago. Sangue jorrando. 14h30.
O ar cheirava a pólvora queimada e suor. Riley contava os tiros. 30 já gastos, 70 sobrando. Ele precisava economizar. Os Vietcongues avançavam devagar agora, usando os corpos como escudo. Um grupo de 10 se aproximava pelo centro, rastejando na água rasa. 350 metros. Riley respirou fundo. O coração batia constante como um relógio. Ele mirou no primeiro. Tiro. O homem afundou, bolhas subindo. O segundo se ergueu para atirar. Tiro. Peito aberto. Os outros hesitaram, mas continuaram. Riley atirou de novo. 3 em 10 segundos. Corpos flutuando como troncos. Do outro lado do morro, o pelotão encolhia. 7 homens agora. O cabo Jenkins, com a metralhadora, gritava: "Eles estão flanqueando pela direita!" Balas zuniam estalando nos arbustos. Uma granada explodiu perto, sacudindo o chão. Riley rolou, terra caindo no rifle. Ele limpou rápido, olhos no escopo. Flanco direito. 300 metros. 5 inimigos correndo em zigue-zague. Difícil. O sol batia forte, criando sombras curtas. Riley seguiu o líder do grupo. Esperou o passo. Tiro. O homem tropeçou, caindo de cara na lama. Os outros pararam, atirando às cegas. Balas passaram perto, uma raspando o ombro de Riley. Dor aguda, mas superficial. Ele ignorou. Mirou o próximo. Tiro. 4. Torres puxou o braço dele. "Sargento, recue para a linha. Não dá para segurar sozinho." Riley balançou a cabeça. "Fique no rádio." Ele se moveu 1 metro à esquerda, ajustando a posição. O campo inteiro fervia. Fumaça subia dos corpos, misturando com o vapor do sol. Os Vietcongues no centro aceleraram, talvez 40 agora, gritando para ganhar coragem. 280 metros. Riley viu um oficial inimigo. Uniforme melhor apontando com o braço. Tiro prioritário. Ele mirou a cabeça. Clique. O oficial desabou. O grupo parando de novo. Confusão. Eles olhavam para trás, para os corpos. Mas o avanço principal voltava, mais lento, mais cauteloso. 14:32. Exatos como no começo. O tempo apertava. Reforços em 15 minutos, se a neblina abrisse. Riley sentia o rifle quente contra a bochecha. Suor escorria nos olhos, mas ele piscava e mirava. Flanco esquerdo agora, 250 metros. Um atirador inimigo se posicionava mirando no pelotão. Riley foi mais rápido. Tiro. O homem caiu antes de disparar. Bom, o pelotão ainda atirava, mas munição baixa. Jenkins gritou: "Estou sem!" Uma rajada inimiga o pegou no braço. Ele rolou para trás xingando. 6 homens. Riley contava os inimigos. 50 caídos, talvez. 150 ainda vindo. Eles usavam o arrozal melhor agora, se movendo em pares, um cobrindo o outro. Ele mirou em um par no centro. 240 metros. Primeiro tiro no da frente. O homem parou, caindo para trás. O segundo se jogou no chão, atirando. Balas chicoteavam o ar perto de Riley. Ele rolou de novo, o ouvido zumbindo das explosões. Torres atirava com a pistola. Uma mão só. "Eles vão nos cercar." Riley assentiu, mas focou. Flanco direito, 220 metros. Grupo de 8 se aproximando rápido. Ele atirou 2 vezes. 2 caídos. Os outros se espalharam, mas um granada veio voando. Explosão a 10 metros. O impacto jogou Riley para o lado, terra enchendo a boca. Ele cuspiu, tossiu. Dor no peito, mas o rifle intacto. Torres estava ferido, perna sangrando. "Vá para trás!" disse Riley. Torres rastejou. O caos crescia. Os Vietcongues sentiam a fraqueza. O avanço principal, 120 homens, estava a 200 metros. Gritos em vietnamita ecoavam, misturados com tiros. Riley se ergueu um pouco, mudando de posição. O morro era pequeno, sem mais cobertura. Ele via os rostos agora, suados, determinados, alguns jovens demais. 190 metros. Tiro. Outro. Corpos caindo a cada segundo. Mas eles vinham. Uma metralhadora inimiga abriu fogo, rasgando o ar. 2 fuzileiros caíram no pelotão. 4 sobrando. O rádio chiou. "Riley, aguentem! Artilharia em 10.
Artilharia. Longe demais. Riley mirou a metralhadora. 180 metros. O atirador se escondia atrás de um corpo. Difícil. Ele esperou. O homem ergueu para mirar. Tiro. Cabeça explodindo. Silêncio por um segundo. O pelotão ganhou fôlego, atirando de volta. Mas o flanco esquerdo desmoronava. Inimigos a 150 metros rastejando. Riley girou o corpo, rifle pesado. Tiro, tiro. 3 caídos. Suor queimava os olhos. O sol batia impiedoso, o ar úmido sufocando. Ele pensava na fazenda por um flash. Terra seca de Iowa. Mas voltou. Foco. Centro. 160 metros. Onda de 50. Ele atirou no líder visível. Corpo tombando. Hesitação. 14, 35. 8 minutos desde o começo. 80 corpos no campo. 120 ainda. Riley sentia o cansaço nas mãos, mas o instinto guiava. Torres gritou do chão. Sargento, eles estão em cima. Flanco direito, 120 metros. Grupo de 10, correndo. Riley atirou 4 vezes. 4 parados. Os outros se jogaram na água. Balas vinham de todos os lados agora. Uma acertou o rádio de Torres. Faíscas voando. Ele xingou, pegando a arma. O pelotão era 3. Um grito final. O último fuzileiro caiu, costas estouradas. Riley sozinho agora. O morro quieto. Só o som do seu rifle. Ele mirou o centro. 140 metros. Os Vietcongues paravam, olhando os corpos. Medo nos olhos. Mas o oficial reserva acenou. Avanço de novo. Riley respirou. Cada tiro contava. Tiro, corpo, tiro, corpo. O campo enchia de silêncio interrompido. Eles tentavam flanquear, mas ele cobria. 130 metros. Uma granada veio perto. Explosão sacudiu. Fumaça nos olhos. Riley tossiu. Mirou através dela. Tiro cego. Acertou. O avanço vacilava, mas vinham. Mais devagar. 120 metros. Riley via o fim se aproximando. O rifle fumegava. Munição. 40 sobrando. O tempo corria. O campo ia virar zona morta, mas o preço subia. Riley sentia o peso do rifle nos braços, sozinho no morro. O sol batia no metal quente. 120 metros. Os Vietcongues no centro, uns 100 agora, rastejavam na água rasa. Olhos fixos no topo. Ele mirou o primeiro que se ergueu. Tiro. O corpo afundou com um gorgolejo. O próximo tentou correr. Tiro. Pernas pararam no meio do passo. Eles responderam. Balas estalavam nos arbustos ao redor. Uma raspou a terra perto do joelho dele. Ele rolou 1 metro à direita. Poeira subiu. O flanco esquerdo fervia. Inimigos a 100 metros, 10 deles, usando os montes de arroz como cobertura. Riley girou o corpo. Suor escorria pela testa, pingando no escopo. Ele limpou com a manga. Mirou no que carregava uma granada. O homem puxou o pino. Tiro. A granada caiu na água, inofensiva. Explosão abafada a 50 metros. A água espirrou alto. Os outros pararam, atirando de volta. Uma bala acertou uma pedra, estilhaços voando no braço de Riley. Corte superficial, sangue quente. Ele ignorou. Foco no próximo. Tiro. Cabeça baixa na lama. 14:36. 4 minutos desde o pico. O ar vibrava com gritos vietnamitas, medo misturado com raiva. Eles viam os corpos. Mais de 100 no campo agora, mas o oficial reserva gritava ordens. O grupo central avançou de novo, corpos se movendo em ondas baixas, 110 metros. Riley respirou devagar, coração firme. Ele atirou em sequência. 1, 2, 3. Corpos tombando como folhas secas. O quarto se jogou atrás de um companheiro caído. Riley esperou. O homem espiou. Tiro, peito aberto. Torres gemia a metros dali, perna enfaixada com a própria camisa. Sargento! Não dá. Riley não olhou. Fique quieto. O rádio estava morto, faíscas no chão, nenhum som de reforços. O pelotão inteiro fora, corpos espalhados atrás dele, silêncio quebrado só por tiros esporádicos. Ele contava munição, 35 sobrando. Cada uma para um alvo claro. Flanco direito.
90 metros. 7 inimigos correndo em linha. Difícil mirar em movimento. Riley seguiu o líder. Passo. Tiro. O homem caiu, rolando na água. Os outros se espalharam. 2 tiros. 2 parados. O cheiro de pólvora enchia o nariz, misturado com o fedor de terra molhada e sangue. Riley sentia o cansaço nas costas. Horas deitado na lama. Músculos queimando. Mas o instinto mandava. Ele já havia mirado sob fogo em Hu, arrastado torres em Contien. Isso era o mesmo, só maior. Centro, 100 metros. Uma metralhadora inimiga montada agora, em um monte de arroz. Fogo pesado. Balas rasgando o ar, chicoteando perto. Riley se abaixou, terra explodindo ao lado. Ele esperou o ritmo. O atirador recarregava. Cabeça exposta. Tiro. O corpo tombou para trás. A arma silenciou. Eles hesitaram. Vozes ecoando. Alguém apontava para o morro. Granadas voaram, 2. Explosões sacudiram o chão, uma a 8 metros. O impacto jogou Riley para o lado, ouvido esquerdo surdo de novo, terra nos olhos. Ele piscou forte. Limpou o rifle com a mão trêmula. Dor no ombro onde a bala raspou antes. Mas continuou. 95 metros no centro. 20 homens avançando devagar, usando os mortos como escudo. Riley mirou nas pernas expostas. Tiro! Um gritou caindo. Tiro! Outro na coxa. Eles pararam, arrastando os feridos. 14h38. O sol descia um pouco, sombras alongando no campo, mas o calor não aliviava. Riley via os rostos mais claros agora, jovens com olhos arregalados, veteranos com cicatrizes, todos suados, rifles tremendo. Ele atirou em um que mirava direto nele. 90 metros. Tiro no ombro. O rifle inimigo caiu na água. Bom, o flanco esquerdo pressionava. 4 a 70 metros rastejando. Riley rolou para a borda. Mirou baixo. Tiro. O primeiro parou. Os outros atiraram. Balas passaram raspando o cabelo. Ele sentiu o vento delas. Frio na espinha. O caos psicológico apertava. Riley pensava nos homens caídos. Jenkins, o tenente, Torres sangrando. Ele não podia falhar. Não agora. Centro, 85 metros. O oficial reserva se ergueu, acenando o braço. Líder nato. Riley priorizou. Mirou o peito. Tiro. O homem desabou, boca aberta em grito mudo. O grupo parou. Confusão. Alguns olharam para trás. Corpos por toda parte. Água vermelha. Mais de 130 caídos. 70 ainda vindo, mas devagar. Medo crescendo. Flanco direito. 80 metros. 6 agora. Eles tentavam cercar pelo lado aberto. Riley girou rápido. Rifle pesado. Tiro. Um caiu de joelhos. Os outros se jogaram. Balas vinham em rajada. Uma acertou o arbusto acima dele. Folhas caindo como chuva. Ele rolou de volta. Suor nos olhos. Piscou. Mirou de novo. Tiro. Outro no chão. Eles responderam com granada. Explosão a 12 metros. O baque no peito. Riley tossiu fumaça. Dor latejando. Mas o rifle firme. Torres murmurou. Eles param. Sargento. Riley assentiu. Talvez. 14h40, 2 minutos cruciais. O campo era um cemitério vivo, corpos flutuando, armas afundando. Os Vietcongues no centro, 50 agora, formavam uma linha irregular. Gritos para se motivar. Avanço lento, 75 metros. Riley mirou no centro da linha. Tiro. Corpo. Tiro. Corpo. Ritmo constante. Como caçar cervos nas colinas de Iowa. Frio, preciso. Um deles jogou uma granada curta, caiu a 20 metros. Explosão sacudiu, água e lama voando. Riley se cobriu com o braço, estilhaços no pescoço, sangue escorrendo. Ele limpou, continuou. Flanco esquerdo, 60 metros. 3 rastejando, perto demais. Riley ouvia os respingos na água. Mirou mais à frente, tiro, parou. Os outros atiraram. Balas estalando perto. Uma pegou a coronha do rifle, madeira lascada. Ele xingou baixo. Girou para o centro. 70 metros. Metralhadora nova. Fogo cruzado. Balas rasgando. Riley se abaixou. Esperou. O atirador exposto. Tiro. Silêncio. O pelotão.
Não. Ele sozinho respondia. O psicológico quebrava. Riley via o pânico nos olhos deles. Alguns paravam, olhando os corpos. Outros avançavam por instinto. 65 metros. Tiro, tiro, 2 caídos. Munição, 20 sobrando. Ele contava cada clique. Flanco direito, 55 metros. 4 correndo. Ele atirou 3 vezes. 3 parados. O último se jogou atirando. Bala no braço de Riley. Dor lancinante. Sangue quente. Ele apertou os dentes. Mirou. Tiro. Fim. 14. 42. O avanço principal vacilava. 40 no centro. 60 metros. Gritos misturados com sussurros. Medo visível. Riley sentiu sangue escorrendo pelo braço. Rifle escorregadio, mas firme. Ele mirou o novo líder. Tiro. Desabou. Hesitação total. Alguns recuaram um passo. Outros pararam. O campo cheirava a morte. Corpos por toda parte. 150 caídos. 50 ainda. Mas o momentum quebrado. Torres arrastou-se perto. Sargento. Ouvi helicópteros. Riley olhou o céu. Nada ainda. Mas o som distante. Esperança. Ele mirou de novo. 55 metros. Tiro. Mais um. O grupo se dividiu. Alguns flanqueando fraco. Riley cobriu. Tiro no flanco. Corpo na água. O psicológico dele também apertava. Dor no braço. Visão embaçando. Mas ele continuou. Cada tiro um passo para o fim. O campo sangrava. Zona morta se formava. Mas o preço era alto. 20 munição. Tempo correndo. Eles ainda vinham. Lento, mas vinham. 14, 42. Riley apertava o gatilho. Dedo firme, apesar da dor no braço. Sangue escorria pela manga, pingando na lama. 55 metros. O grupo central, 40 homens, parava e avançava em ondas curtas. Gritos roucos em vietnamita cortavam o ar úmido. Eles viam os corpos, 150 no arrozal, flutuando como troncos podres. Medo nos olhos, mas o oficial reserva os empurrava. Riley mirou nele primeiro. O homem acenava o rifle, voz alta. Tiro, peito aberto. O corpo tombou para frente, caindo na água com um splash pesado. O grupo hesitou. Alguns olharam para trás. Outros se jogaram no chão. Flanco esquerdo, 50 metros. 2 inimigos rastejavam, rifles arrastando na lama. Riley girou o corpo devagar, músculos gritando, suor nos olhos. Ele piscou, mirou o da frente. O homem ergueu a cabeça para mirar. Tiro. Cabeça baixa na água, bolhas subiram. O segundo atirou às cegas. Bala passou raspando o ouvido de Riley. Zumbido agudo. Ele rolou para o lado. Terra molhada grudando na ferida do ombro. Dor lancinante, como fogo. Mas ele se ergueu no cotovelo. Mirou de novo. Tiro. O último caiu de lado, rifle afundando. Centro, 50 metros. 25 agora. Eles se espalhavam, usando os mortos como cobertura. Balas vinham em rajadas esporádicas. Uma acertou a terra a 3 metros. Estilhaços voaram, cortando a bochecha de Riley. Sangue quente no rosto. Ele limpou com o dorso da mão. Rifle fumegante. Munição, 18 sobrando. Torres gemia abaixo, a 5 metros. Sargento! Helicópteros! Riley ouviu. Som distante de rotores cortando a neblina. Ainda longe. 5 minutos, talvez. Ele focou. Um vietconguês se ergueu no centro, jogando uma granada. Arco curto. Riley mirou o ar. Impossível. A granada caiu a 15 metros. Explosão sacudiu o morro. Onda de choque no peito. Ele tossiu fumaça. Pulmões queimando. Rolou para trás, dor no braço explodindo. 14, 43, o ar vibrava, gritos inimigos mais próximos. Eles sentiam o fim, avanço desesperado. Centro, 45 metros. 15 homens correndo em zigue-zague, água espirrando nos joelhos. Riley se posicionou. Respiração curta, coração batendo forte, mas controlado, como nas colinas de Iowa. Frio. Ele mirou o líder. Passo exposto. Tiro. Pernas pararam no meio, corpo caindo para frente. Os outros hesitaram. 2 tiros. 2 corpos na lama. Eles responderam. Fogo cruzado.
Balas estalando nos arbustos. Uma pegou o cano do rifle, metal quente. Riley xingou baixo. Ajustou, mirou o próximo. Tiro, peito estourado. Flanco direito, 40 metros. 4 se aproximando pelo lado aberto, sem cobertura. Riley girou rápido. Corpo pesado na lama. Mirou o primeiro. Tiro. O homem tropeçou, gritando. Os outros se jogaram. Atiraram de volta. Uma bala acertou o solo perto do pé. Ele sentiu o impacto. Rolou. Dor no braço latejando. Sangue escorrendo mais rápido. Visão embaçando por um segundo. Ele piscou forte. Mirou de novo. Tiro. Outro caído. Eles rastejaram. Mais lentos. Medo visível. Riley atirou 2 vezes. 2 parados. O último se ergueu para correr. Tiro, costas abertas, silêncio no flanco. Torres arrastou-se. Eles param, sargento. Riley assentiu. Mas o centro pressionava. 40 metros, 10 agora. Gritos para ganhar coragem, rifles erguidos. Riley mirou em sequência. 1, tiro. Corpo afundando. 2, tiro. Cabeça na água. 3, tiro, braço pendendo. Eles paravam a cada queda, olhando os corpos. 160 no campo, água vermelha como tinta. O cheiro de sangue e pólvora sufocava. Riley sentia o peso, sozinho, ferido. Mas o instinto guiava. Como em Hue, como em Compiègne, ele não parava. 14:44, helicópteros mais altos. Som crescendo. Os Vietcongues ouviram, cabeças virando. Pânico, centro, 35 metros, 8 avançando devagar, usando os feridos como escudo. Riley mirou nas pernas expostas. Tiro. Um gritou caindo. Tiro. Outro na coxa. Eles pararam, atiraram. Balas zunindo perto. Uma raspou o capacete. Capacete voou, cabeça exposta. Riley se abaixou. Terra nos dentes. Cuspiu. Ergueu o rifle, mirou o que mirava nele. Tiro, olhos vazios. Flanco esquerdo 30 metros. Um último homem, rastejando sozinho. Rifle na mão. Riley girou, mirou baixo. O homem ergueu para atirar. Tiro, peito. O corpo parou. Splash final. Centro 30 metros. 7. Eles recuavam um passo. Olhos no morro. No fantasma na lama. Riley atirou. Tiro, corpo. Tiro, corpo, ritmo implacável. Munição, 10 sobrando. O pânico se espalhava. 2 viraram as costas. Correram para o horizonte. Os outros hesitaram. Gritos internos, divididos. 14:45. Roedores altos agora. Helicópteros rompendo a neblina. Som de hélices cortando o ar. Os Vietcongues pararam. Olharam para o céu. Riley mirou o último grupo coeso. 5. 25 metros. Tiro. Um caiu. Tiro. Outro. Eles se jogaram na água. Atiraram fraco. Balas perdidas. Riley rolou para a cobertura. Dor no braço como faca. Sangue encharcando a camisa. Ele mirou através da fumaça. Tiro. Tiro. 3 parados. 2 rastejaram para trás. Recuando. O campo silenciou. Corpos por toda parte, 189. Nenhum avançava mais. Os últimos 10 se arrastavam para longe, abandonando armas. Helicópteros descendo. Poeira subindo. Fuzileiros descendo cordas. Tiros de cobertura. Os Vietcongues fugiram para o horizonte. Riley baixou o rifle. Munição. 3 sobrando. Ele se deitou na lama. Olhos fechando por um segundo. Torres rastejou perto. Você fez, sargento. Riley assentiu. Fraco. Sangue em tudo. Reforços chegaram em minutos. Médicos correndo. Carregaram Torres primeiro. Depois Riley. O tenente novo. Do helicóptero, ajoelhou ao lado. Quantos? Riley murmurou. 189. O oficial olhou o campo. Corpos flutuando. Água parada. Impossível. Mas era real. Relatórios subiram rápido. Washington soube em horas, medalha de honra aprovada em semanas. Riley no hospital em Da Nang, braço enfaixado, ouvido curado devagar. Torres ao lado, prótese nova. Você transformou aquilo em zona morta. Riley só assentiu. Escreveu para casa. Volto em breve. A guerra continuou. Khe Sanh segurou, mas aquele campo ficou vazio. Ninguém cruzou de novo.
Riley voltou para Iowa em 1969, fazendeiro esperando. Ele arava a terra, rifle guardado, mas as noites traziam o som, tiros no escuro. A guerra revela o homem. Coragem não é gritar, é mirar no caos e apertar, uma vez só.